questão da renovação dos contratos feitos, da renovação do contrato feito pela Secretaria de Saúde com a Biotech sobre o Hospital Pedro II. Nas 3 últimas audiências públicas que aconteceram aqui, com a presença do secretário, eu fiz essas mesmas cobranças. Todas elas baseadas em dados oficiais do Tribunal de Contas. Nós hoje sabemos, aqueles que querem saber, que o processo, a mudança do modelo de gestão da saúde do Rio de Janeiro, através da terceirização da gestão para o Oeste, tem sido um desastre. Um desastre por quê? Porque recursos públicos têm sido colocados no lixo. Isso quem diz é o Tribunal de Contas. E eu não quero nem falar da Biotech somente. Eu quero falar de outras OS que até agora não devolveram um tostão de recurso ao erário público. Mas quando a televisão mostrou aqui há 6 meses atrás, os mesmos problemas, exatamente os mesmos problemas da Biotech, com outra OS chamada Instituto SAIS, que gerenciava a maternidade a maternidade que fica chamada Maria Amélia Buarque de Holanda, que fica ao lado do Hospital Souza Aguiar. O fato era tão grave, os recursos públicos que o Tribunal de Contas mostrava eram tão graves, que a Prefeitura resolveu, aí sim, resolveu romper o contrato. Eu não tenho nenhuma dúvida que o sistema de regulação da Secretaria de Saúde em relação às OS é um fracasso. Está aí provado do que está acontecendo. Mas o que eu perguntei aqui ao secretário, e que ele se aborreceu com a pergunta, foi por quê? Por quê? Mesmo depois de uma auditoria feita em 2013, entregue pelo Tribunal de Contas às autoridades do Executivo em 2014. Por que a Prefeitura resolve ampliar o contrato com a mesma Biotech no Pedro II e mais, oferecer à mesma empresa um outro hospital novo, que não era contratado, era pela Biotech com fins lucrativos, se é que existe uma Biotech sem fins lucrativos. Então, o governo sabia perfeitamente das irregularidades que estavam sendo cometidas nessas 2 unidades. 3, na verdade, o Hospital Pedro II, SER Santa Cruz e Hospital Ronaldo Gazzoli em Acari. A minha pergunta é por que até agora não foi desqualificada, agora foi depois do escândalo, a OS Biotech, já que os mesmos casos, empresas que faziam contratos continuados que não exerciam aquilo, serviços não prestados, superfaturamento em laboratórios, superfaturamento em medicamentos, e isto se repete. Eu quero só explicar que não acabou, porque daqui a pouco vai aparecer outro escândalo. O Ministério Público está avaliando, por exemplo, o que aconteceu na UPA de Vila Kennedy e na UPA de Vila Kennedy e na UPA de Cidade de Deus. As mesmas coisas. Superfaturamento. Medicamentos comprados 400% a mais. Falta de profissionais. Já ouvido um próprio dirigente de uma dessas OS, ele foi claro: se eu contratar médico, eu não tenho dinheiro para pagar o resto. Como é que a Secretaria de Saúde ainda não tomou uma providência em relação a isso, que está há 3 anos, com todo o impasse burocrático, há 3 anos que nós temos explicações do que aconteceu? O Tribunal de Contas teve uma reunião com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde levou lá dezenas de dirigentes, questionando a qualidade do serviço do Tribunal de Contas, questionando os dados que o Tribunal de Contas falava sobre superfaturamento. Aqui, várias vezes, ouvimos elogios à atuação do Hospital Pedro II, que nós sabemos que tem diversos problemas. Ouvimos elogios ao Hospital de Acari com diversos problemas. Ouvimos elogios aqui que a melhor maneira de gerir, e ainda disse o secretário na última reunião aqui, que a terceirização da gestão pública é a melhor maneira de se avaliar isso. Mas não está sendo avaliado. O que eu reclamo é que não dá para defender esse sistema da maneira que está.
Eu não estou mais preocupado com isso que o Ministério Público já viu. Eu estou preocupado com o resto, porque vai continuar, está continuando. Nós continuamos tendo dinheiro gasto irregularmente nos contratos de OS aqui no Rio de Janeiro. A questão da assinatura do documento, o projeto foi muito bem avaliado, o projeto do Pedro II. O erro inicial na habilitação, como é que a comissão de qualificação reconhece que a OS tinha condições de trabalhar com uma série de irregularidades que chegaram até a controladoria do município? Por que o subsecretário, então o subsecretário João Luiz, assinou um documento? Mas não é ele sozinho que assina o documento. Quem qualificou é uma comissão. Se ele errou, ninguém na comissão conseguiu entender o erro que está lá demonstrado. Que o cidadão que preside a empresa apresentou um documento chamado, eu até brinquei no dia que eu apresentei, delicadamente chamado de não hábil o documento. Além da irregularidade que está na habilitação, a irregularidade seguiu depois na seleção. O Ministério Público mostra que há claros indícios de favorecimento. Isso quem diz é o Ministério Público. Depois de tudo isso feito, irregularidade na habilitação, irregularidade na qualificação, assina-se o contrato. E este contrato, se tudo estava errado para trás, esse contrato começou a ficar cada vez mais errado. Não há dúvida alguma de que faltam profissionais nessas unidades. Nós anteriormente, com esta mesma instituição, denunciamos o Ministério Público do Trabalho e eles foram multados pelo Ministério Público do Trabalho por apresentar uma série de profissionais no Hospital de Jacari, quando era ainda uma parceria público-privada. O Ministério Público do Trabalho multou a empresa GPS Saúde porque tinha dezenas de profissionais sem carteira assinada. Então, senhores, o que eu quero deixar bem claro é que eu tenho sido uma pessoa que tem lutado muito, faz parte da minha luta. Eu aqui votei contra, quando perdi, democraticamente perdi, e eu tenho tentado demonstrar, trabalhando como a lei manda, que é com o Tribunal de Contas, que estes contratos estão sendo lesivos ao patrimônio público. E nós não podemos continuar. Um foi pego, mas temos mais coisas para impedir que isso prossiga. O secretário garante que não haveria renovação de contrato, eu não posso duvidar da palavra do secretário, mas por quê? Que esta empresa, ele me disse que foi criada uma robusta comissão para selecionar a mesma biotec para o Hospital de Jacari. Acho que não há possibilidade de se acreditar que qualquer comissão tenha condições de dizer que a biotec poderia também gerenciar o Hospital de Jacari. Se já estava errado num, por que passar para outro, aonde nós vimos que estava mais errado ainda? E eu quero deixar isso bem claro. A crítica não é, como fiz diretamente, ao próprio secretário, mas a responsabilidade é deste secretário e do outro. Porque nós não podemos esquecer que este problema começou com a outra secretaria. Foi com outro secretário que foi assinado o primeiro contrato. Foi com outro secretário que aconteceram as irregularidades e com a Casa Civil que passou despercebido deles uma série de coisas. O que eu quero deixar aqui bem claro é que a nossa luta não há possibilidade de continuarmos com esse modelo de gestão e a gente acreditar. O que a Secretaria vem apresentando para nós, nas audiências públicas que vem aqui, são apenas uma quantidade enorme de números, que eu não discordo dos números. O Hospital de Jacari aumentou a sua produção, o Hospital Pedro II aumentou a sua produção, só que sem qualidade. E este serviço foi realizado durante todo esse tempo dessa maneira. Existem fatos que ainda precisam ser resolvidos. O Hospital da Ilha funcionou, o Hospital Evandro Freire funcionou 1 ano, recebendo dinheiro público para ter 100 leitos e só tinha 33 leitos. Nós fizemos aqui nessa casa uma CPI em 2009, 2010, sobre o Hospital de Jacari, que terminou com um relatório separado meu e da vereadora Andréa Gouveia, que se transformou numa ação popular que mostra claramente que aquele hospital já errava naquela época. Um hospital que, num determinado momento, faturou da prefeitura 14 mil tomografias sem ter um tomógrafo dentro do hospital. Então a briga, a luta, a discussão é essa. O problema não está resolvido. Nós precisamos ver, são
9 OS, 27 contratos e 1 bilhão e 600 milhões de reais que a Prefeitura, parte desse recurso, está jogando fora. E é preciso que a Secretaria de Saúde resolva este problema. Para nós, a única maneira é mudando o modelo de gestão. O modelo de gestão de entregar dinheiro público a instituições ditas sem fins lucrativos, que nós já vimos o resultado. Os donos da OS trabalham, os donos da Biotech trabalham numa empresa sem fins lucrativos e tem tudo aquilo. Imagina se aquilo tivesse fins lucrativos.